Buenas tardes a todos, boa Boa noite, tarde a gente. todos, boa noite. Já o Ale está aprendendo Un português. gusto estar con É ustedes. prazer estar com vocês. Como venimos Como haciendo, nós vimos veníamos fazendo, a través de a las tres gente vem puertas, através das hicimos 3 portas, la nós puerta fizemos a del cuerpo, porta do la corpo, puerta a de la porta voz o de la palabra, da voz ou da y hoy palavra, da hacemos la fala, e puerta hoje nós vamos de la fazer mente. praticar a palavra a Y porta es da mente. importante É entender importante entender cuando decimos quando la nós mente dizemos a que mente, muchas veces que muitas nos vezes enfocamos nós en la focamos mente como que si la na dirección mente, principal como fuera se fosse a direção en el principal dela cerebro. fosse aqui na parte de cima, né, no Y estamos cérebro. tan E habituados nós estamos tão a habituados pensar que a esta es la mente, pensar que essa é a y cuando nos mente, e enfocamos en quando esta nós mente, focamos nessa es una mente mente, é importante, uma mente pero para importante, la contemplación, mas para para la meditación, contemplação, para no es la dirección meditação, não é a principal de la direção mente. principal da La mente, não dirección é essa. principal de A la direção mente principal es da el corazón. mente é o A coração. veces lo llamamos Às vezes nós mente o chamamos corazón. de mente e coração. Y en nuestra E na manera nossa habitual de maneira habitual enfocarnos de focar, né, en la na mente, na en la mente, dirección na que tenemos direção que nós habitual temos principal a de la habitual, cabeza, principal da del cerebro, cabeça, do cérebro, es un poco esa é parte de é la mente essa parte, activa. A trata-se dessa veces mente podemos ativa, decir né. Então la nós às vezes mente dizemos que é a mente intelectual, podemos decir intelectual, la podemos mente dizer que que é a trabaja, mente que trabalha, la mente que é a estudia, mente que la estuda, mente que se é a enfoca mente que y foca, también la mente que e é se também a engancha en mente que preocupaciones. fica presa em De preocupações. hecho, cuando tenemos Então, quando nós estrés, temos es estresse, esta parte essa la que se parte, engancha. essa Nosotros le mente, essa parte decimos da mente que fica respuesta de presa, pelea o fuga. é a resposta Esta parte de la de mente briga, de reptiliana fuga, essa parte da que mente responde al reptiliana peligro. que responde ao Para perigo. responder al E para peligro, responder ao perigo, trata de pelear ela o trata de de irse. brigar ou de fugir. Y entonces, para poder Então estar para más poder presentes ficar mais y poder presente comprender e para poder la situación compreender desde a otro lugar, situação tenemos que deste um outro bajar, lugar, nós temos tenemos que que abaixar, estar presentes de otra nós manera. temos Y que estar entonces ver, como presentes de vimos outra maneira. anteriormente, Então, como nós vimos tenemos la anteriormente, posibilidad de nós temos a utilizar possibilidade de el cuerpo utilizar o corpo como una de las puertas como uma das de portas refugio interno de refúgio interno, o ou el silencio del ou o habla como silêncio da otra fala, puerta. como outra Hoy porta. vamos a hablar Hoje y nós vamos practicar falar e la praticar a apertura partir da de abertura esta dirección de la dessa mente, direção da de nuestra mente, mente da corazón. nossa mente e coração. O sea que si Ou aquí seja, estamos en la mente aqui nós que estamos com hace, a mente que que trabaja, faz que coisas, que estudia, trabalha, que esa es la estuda, mente que e descansa y essa está aqui é a cómoda mente que en su descansa, lugar que interno. está Por confortável eso nesse que lugar interno. la É por isso apertura o la que a abertura espaciosidad ou a de la mente espaciosidade corazón da mente e es la puerta de coração entrada é a a porta nuestro de refugio entrada para o nosso de la mente. refúgio da mente. Vamos a hacer esta Vamos práctica hoy, fazer essa prática empezando un hoje, poco con lo que começando aprendimos um pouco com o que nós con aprendemos, el refugio com o a través refúgio del corpo, o através sea, do la corpo. entrada, la Ou puerta de seja, entrada a essa través de la porta de quietud entrada del através cuerpo. da quietude do Vamos a corpo. hacer un Nós poco vamos de la então fazer postura um como pouco para da postura, recordar para a gente luego se con lembrar, la respiración a y el partir da silencio, respiração, com o entrar silêncio, a través de ese e silencio entrar de através desse calma, silêncio, de de la calma, palabra externa, interna, a palavra sonidos, externa, etcétera. interna, sons e Y luego etc. entonces nos vamos a E centrar logo en el então nós corazón. vamos focar no Y para el coração. corazón E para o vamos a traer coração, nós vamos una trazer práctica, un uma movimiento que prática, de um hecho movimento que, de na alguna manera verdade, de alguma tiene un poco de maneira, los tres, ele porque tem um vamos a pouco tener dos 3, porque nós movimiento vamos a ter través del movimento cuerpo, através do vamos a corpo, tener respiración
nós respiración, vamos ter vamos a respiração entrar a e partir vamos entrar específicamente a partir de la disso, puerta del corazón. especificamente dessa porta Muchos de do coração. ustedes Muitos de conocen vocês este conhecem movimiento que esse pertenece a movimento la que práctica de pertence à Tsalung, prática de Tsalung, particularmente de particularmente fuerza vital. da força vital. Y les recuerdo que E justamente eu lembro estas vocês que prácticas van a justamente ser todas essas práticas, elas vão importantes ser en nuestro importantes recorrido no nosso para septiembre retiro en em Curitiba, setembro, em cuando Curitiba, empezamos la quando tercera nós Academia começarmos Latinoamericana, a terceira que academia muchos de ustedes latino-americana, que eu espero que se muitos de unan a vocês nosotros allí. se unam conosco ali. Para los que Eu no vou quizás então, conocen para este aqueles movimiento, que lo não voy a conhecem esse mencionar movimento, ahora eu vou para mencionar que agora luego cuando para llegue el que logo momento de assim que incorporarlo, chegue esse momento de no tenga que incorporar, explicar en la não mitad de la precisa meditación, es que les explicar voy a isso no meio da hacer un meditação. Então eu vou pequeño fazer recordatorio uma mientras lo um hacemos. pequeno recordatório para vocês La aqui. atención de Então, la mente a va atenção a da venir mente, directamente al ela corazón, vai al diretamente centro para o de nuestro cuerpo, coração, lo que para o llamamos el centro do chakra nosso del corpo, corazón, que é y o que vamos a nós chamamos retener de y chácara do sostener, pero en coração. esta Nós vamos retención no inalar vamos e a reter. sostener E aí muy nós vamos fuerte, sino que va a sustentar ser isso. una retención Vai ser, na verdade, uma justo y retação neutral. que vai ser Entonces, neutra, inhalamos, né, vai ser suave. Nós sostenemos inalamos, nós y decimos que sustentamos cuando e inhalamos dizemos que hacemos quando nós bienvenida, inalamos, nós bienvenida a sustentamos las e damos cualidades boas-vindas a positivas todas essas que qualidades tenemos en el positivas que corazón nós como estamos si sustentando fuera no néctar en coração, esta como se vasija fosse del um corazón. néctar Lo nesse inhalamos, recipiente que é o entonces vamos a coração. activar E esa aí nós vamos medicina ativar essa de fuerza medicina, vital a esse través remédio del de força pecho, de vital la espalda, através do que va a ayudar a peito, que la através mano da derecha se coluna e caliente. vamos Vamos a erguer a hacer mão este direita, movimiento, o que es un braço, e vamos fazer movimiento esse que decimos que es movimento, como un que é um lazo, movimento que nós dizemos que é y lo como que se fosse hacemos um es traemos, laço. es como O que nós traer fazemos é todas las trazer cualidades todas positivas. as Vamos a qualidades hacer 5 positivas. veces con un Vamos lado, fazer 5 5 veces con el vezes de um otro, lado, y 5 todavía vezes do sosteniendo outro, vamos a e vamos abrir sustentando el isso lado e derecho del pecho, abrindo o lado esto direito do 5 veces, peito, fazendo esse 5 movimento 5 vezes e 5 luego vezes do outro exhalar por la lado, nariz, e allí logo vamos también exalar exhalamos pelo por el nariz, mismo também chakra, exalamos como por esse chácara também. casi que hace este sonido interno, E quase que fazendo esse como si som fuera una válvula, interno, como se fosse dejando uma ir no válvula que solo hacia estivesse adelante, sino hacia los deixando ir, costados. Es como não só todo lo que na parte da tenemos frente, mas atorado en pelo el lado. corazón, Tudo que está esas preso no situaciones, coração, essas esas emoções, identidades de dolor, essas etcétera, identidades darle de esa dor e etc., é oportunidad como se a gente estivesse dando uma oportunidade de exhalar, de ali de respirar, exalar, de de soltar. respirar, de soltar. Entonces, cuando vamos a hacer ese movimiento, Então, si les quando nós parece que fizermos esse 5 veces es movimento, mucho, háganlo se menos. parecer que 5 Quizás vezes é muito, a gente vai hoy, para fazer muchos que menos. quizás son nuevos, Talvez vamos a hacerlo a hoje, primera vez, para algumas 3 pessoas que veces, vão fazer 3 a veces, primeira 3 vez, é veces, melhor 3 fazer veces, 3 vezes, exhalamos né? 3, la 3, 3, segunda 3, vez, aí la exalamos, tercera né? 5 Segunda vez que y fizemos háganlo de una manera 4, que na les próxima sea cómoda. 5, Y mas que desde tem que ser ahí, a maneira lo que for más mais cômoda. importante E aí o para mais poder importante entrar en para nuestro poder refugio a entrar través de nesse cualquier refúgio, puerta através de es el qualquer descanso. porta, o mais En este importante é o caso, el descanso, o descanso repouso. en la Nesse caso, apertura o de la descanso é espaciosidad na de abertura da nuestra mente espaciosidade da corazón. nossa mente ¿Ok? coração, ok? Entonces, Então, vamos a empezar. vamos começar. Estén atentos a cómo ese sonido, esa Sejam vibración, atentos em como de esse a som, poco va a essa llegar al silencio. vibração, aos poucos vai chegar até o silêncio. Mientras ese sonido se Enquanto conjunta en el esse som vai silencio, se ouvendo no es una silêncio, oportunidad para isso é uma traer nuestra mente, oportunidade para a nuestra gente trazer a respiración nossa hacia mente, a nuestro nossa cuerpo, respiração até o nosso corpo, invitando a esa atención nos de la mente que nos convidando guíe la a respiración atenção a da nossa través mente del que ela cuerpo. guie a respiração através do nosso corpo.
preferentemente por la nariz. De Ambos, preferência através do inspiración nariz, y ambos, tanto na exhalación. inalação e na exalação, que seja feito pelo nariz. Y dejando que esa mente Deixando que nos essa guíe esa mente respiración, no nada más usar los nos pulmones, guie, que nós vamos fazer isso pelos hacia el pulmões, abdomen mas não só pelos pulmões, mas também pelo y vuelta a abdômen. la nariz. E voltamos até o nariz. Si les es útil, traigan una mano Se o for ambas manos útil, enfrente al traga uma ombligo, mão ou as duas mãos na notando frente do cómo al inhalar umbigo, se expande el notando abdomen, que mueven las manos o hacia seu adelante, abdômen vai se inflando el abdomen expandir, como un globo ele vai recibiendo el aire. inflando como se Cuando fosse um globo exhalamos, recebendo um ar. E quando nós sentimos como exalamos, aquilo se las manos desinfla, as vuelven mãos e as con mãos el abdomen. voltam junto Un com o par de veces. abdômen. Fazemos algumas vezes isso. Notando como la mente guía la Notamos respiración a como a través mente del guia a cuerpo respiração através do corpo. y nos ayuda a estar en más Nos armonía la ajuda a mente estar com mais respiración y harmonia cuerpo. da mente, respiração e corpo. Si la mente se distrae, Se a vamos a mente se traer distrair, la nós trazemos a respiración. mente Si de volta junto com a necesitan respiração. ayuda de la Se você visualización, precisar de ajuda da visualização, podemos visualizar esa nós respiración como podemos luz verde, visualizar a respiração como el uma luz color del elemento verde, aire. a cor do elemento ar. Y al seguir respirando más E seguimos profundamente, podemos respirando de forma notar cómo mais estamos profunda e podemos sentados notar como estamos en nuestro sentados, cojín o silla, na nossa donde estemos cadeira, na nossa sentados, almofada, onde con los estivermos, pies o las piernas tocando el através piso, dos pés ou das pernas tocando o piso sintiendo el e apoyo de la sentindo tierra. o apoio da terra. Esa tierra que es la misma Essa terra que é a mesma en Brasil, no en Brasil, Argentina, na Argentina, en México, en no Estados Unidos, en México, nos Costa Rica, Estados en todo Unidos, el na mundo. Costa Rica, no mundo todo. No solo estamos Não só sintiendo el apoyo estamos de la Madre sentindo o Tierra, sino la apoio da Mãe Terra, interconexión mas entre também da todos, interconexão entre todos estemos nós, donde estemos. esteja onde estivermos. Pero seguimos respirando, Seguimos inhalando y exhalando respirando, por la nariz, inalando e exalando pelo hacia el nariz, abdomen, vuelta a la até o nariz, abdômen e do abdômen de volta para o nariz. estirando la columna vertebral desde el Estendendo a coxis coluna hasta la vertebral, coronilla y desde si o es útil, cox até a estirando los coroa. brazos E se for también, útil, nós ayudándonos alongamos os braços também, nos a sacar ajudando tensiones de a cada tirar una de las tensões de articulaciones, cada uma das particularmente las articulações, manos y las muñecas particularmente si as nos estamos mãos e os pulsos. escribiendo mucho, Se nós estivermos escrevendo muito, de los codos, de los hombros, a estirando parte los dos brazos hacia los ombros, estirando os costados, hacia arriba, depende del braços, lugar donde desde estemos. cima até os lados, Y al depende de onde a gente estirar, le damos estiver. E más quando espacio al pecho, estirarmos, a la vamos dar mais espalda y al espaço corazón. ao peito, à coluna e ao coração. Inhalando y exhalando, Inalando bajando e los brazos, dejando exalando, que descansen deixando que
se descanse comodamente a nossa coluna, as palmas das mãos para cima, creando más espacio criando mais espaço para nuestra mente, corazón, para nossa mente e coração, dejando tensiones del cuerpo, deixando as tensões particularmente en no los corpo, lugares donde particularmente nos lugares tenemos esas que tensiones, nós en temos los hombros, las tensões em caderas, lugares, la nos ombros, mandíbula. nos quadris, na mandíbula, nós notamos essas Respiramos, tensões. E aí liberamos, respiramos e liberamos soltamos, e soltamos, descansamos. descansando. En la mandíbula, al descansar más la boca, el Na trayecto mandíbula al nós paladar superior descansamos a para boca, respirar más colocamos a fácilmente língua por no la nariz. palato superior para respirar mais facilmente pelo nariz. Guiando con la mente todo el trayecto de la respiración del Temos todo o nariz hacia el trajeto da abdomen hacia el respiração do pecho. nariz até o abdômen e do abdômen novamente até o nariz. Dando tensiones en el resto de la cara. Dando atenção para o resto do Los rosto, da ojos, que face, los para os podemos dejar olhos, cerrados, pero que sin nós intentar podemos ocupar los deixar párpados. fechados, mas sem apertar muito as Levemente abiertos, pálpebras. quizás Ou eles mirando podem hacia la ficar punta de também la nariz, hacia abajo, levemente abertos, una mirada pacífica. um olhar com um olhar pacífico. Sintiendo si hay tensiones en la Sentindo se cabeza, há tensões na cabeça, en las sienes o en la frente, dejar que na se parte da frente, na parte de relaje. trás. Y también el cerebro, E também prestar atenção na esa região do suave cérebro. tensión que le ponemos al Essa cerebro, atenção que podemos soltarla pôr no un poco cérebro é soltar, é dar um para intervalo, dejar que vuelva para con deixar el que apoyo del cuerpo, ele sinta o apoio do corpo, do coração, respirando con el apoyo de la quietud respirando del com o cuerpo. apoio da quietude do corpo, Por unos momentos por uns conectándonos momentos con la nos quietud del cuerpo, conectamos com a quietude do corpo, notando la respiración, notando a respiração, esa energía y essa quizás los sonidos energia e alrededor, talvez os sons ao redor, que a veces nos distraen, que às sean vezes podem nos distrair. sonidos que no nos gustan o que Sons que não que tenemos que gostamos ou ignorar. que gostamos também, como por exemplo Pero os tratamos de no pássaros, seguir a mas esos nós sonidos, aunque tratamos nos de gusten, não seguir sino esses sons. volver a la puerta del silencio, Voltamos para a porta do silêncio, inhalando y exhalando, inalando e exalando, ya dejando que esos sonidos deixando que esses o la sons, charla interna de la mente ou talvez essa fala interna da se mente, nós disuelvan deixamos que isso se dissolva en el silencio no mientras silêncio. seguimos respirando. E enquanto seguimos respirando. Y allí, al seguir E respirando, então seguimos en respirando, particular nos
Em vamos a particular, enfocar nós en el vamos corazón, focar no coração en el espacio de e nuestro nesse corazón. espaço do nosso coração. Quizás trayendo una mano o Talvez ambas manos trazendo al a mão corazón y ou as notando 2 mãos no coração e qué notando es lo que nos está aquilo que obstaculizando, está nos si obstaculizando. hay alguna identidad de Se há dolor, alguma identidade de dor alguna ali, pelea que tenemos há con alguien alguma o con nosotros briga que nós mismos, temos com emociones alguém ou com nós inencontradas, mesmos, emoções y echarnos desencontradas, e en las sem historias ficarmos sin presos nas juicio, histórias, sem crítica, sem julgamento, darnos la oportunidad dando a de abrirnos y oportunidade soltar, de dejar nós nos abrirmos e deixarmos liberar ir, liberar, ese dolor liberar físico, emocional, essa dor física mental, e espiritual emocional, mental, espiritual, que tenemos en la mente corazón. e nós temos na mente e coração. A veces incluso es Às como una vezes, armadura que llevamos nós temos cargando como que que uma nos ha armadura servido que nós para seguimos protegernos, carregando, pero que que ahora serve para nos podemos proteger, dejar de lado, mas agora nós podemos por lo deixar menos isso de durante la lado, práctica, pelo menos durante a para ver cómo prática, nos sentimos un para ver poco como que nós nos más abiertos, sentimos, como que mais más libres, abertos, mais más livianos livres, en la puerta del corazón. mais aliviados nessa porta do coração. Y mientras seguimos respirando hacia el Enquanto corazón, nós seguimos vamos a hacer respirando ese desde o movimiento, coração, nós vamos fazer esse comenzando, las movimento. manos pueden descansar por Começando, as ahora mãos podem en la descansar por cadera, enquanto na inhalando cadeira hacia e el vamos corazón, inalar desde o sostener coração, levemente, sustentamos reinhalar, levemente, estirar reinalamos, brazo derecho, tres estiramos o veces braço el lazo, direito, 3 vezes fazemos o abriendo el movimento do corazón, laço, abrimos o del lado coração, izquierdo, 3 vezes do lado tres abriendo el esquerdo, pecho abrindo derecho, o peito do lado direito, tres izquierdo, 3 vezes do lado esquerdo soltamos. e soltamos. Seguimos inhalando y exhalando Seguimos hacia el inalando corazón, e exalando desde o coração, dando que de a poco permitimos soltar permitindo todo que aos aquello que poucos a esté gente vá enganchado allí. soltando tudo aquilo que esteja Para preso. hacerlo otra vez, vemos si lo Vamos podemos fazer hacer outra 4 veces, vez, pero e si es podemos fazer incómodo, lo 4 hacemos vezes, única. se for possível, mas se for incômodo, fazemos menos. Recordamos que al exhalar no es solo Recordamos por que la ao nariz, sino exalar não é también por el apenas pela mismo narina, corazón. mas também pelo mesmo Soltar, coração. soltar, Nós vamos soltando, soltando, permitiéndonos descansar en ese permitindo espacio que a que gente ya está más descanse nesse disponible. espaço, que talvez esteja mais disponível. Una vez más el movimiento y si llegamos a Fazemos 5 esse veces, movimento, se a gente bien, chegar pero si 5 no, vezes está bem, mas 4 se o não, 3 lo que sea 4, necesario. 3, o que seja necessário. Seguimos respirando al Seguimos corazón, respirando desde o coração soltando e soltando en cada
em exhalación, cada exalação. mientras descansamos en la Enquanto nós postura búlgara, descansamos nessa postura do corpo, manos en ecuanimidad, o sea, una as mãos mano na sobre posição de otra, equanimidade, ou en seja, uma nuestra mão sobre a espalda, outra, no nosso colo, todos hacia afuera, e torso derecho, a coluna hombros fica para relajados, fora, o corazón peito abierto. aberto, os ombros relaxados e o coração aberto. Respirando en silencio, Respirando no silêncio, cualquier pensamiento, qualquer dejarlo ir, pensamento que surgir, a toda esa gente historia se deixa que disuelva en el todas essas silencio, histórias se dissolvam no en el silêncio, espacio del corazón, no espaço do coração, donde todo surge y se onde disuelve. tudo surge e se dissolve. Y si es útil, E se for a útil, seguir respirando de esta você pode manera seguir respirando y dessa cada vez vamos maneira, e prolongando la cada vez nós respiración vamos un poco más. prolongando essa exalação um O pouquinho sea que mais. si estamos ahora inhalando en 4 Nós y exhalando en estamos 4, inalando agora em vamos a 4 e seguir exalando em inhalando en 4. 4 y A gente vai exhalando en seguir 6 inalando em y 4 de a e aí depois poco exalando em llegar a 6 exhalar en 8. e aos poucos até Todo a propio chegar, ritmo, exalar em 8, mas mientras no seu seguimos próprio en ritmo, silencio. enquanto nós Y seguimos cada no vez que silêncio. sentís que E cada vez que você sentir que tem se suelta, se como libera, soltar mais, você solta e descansa libera. más E vai profundamente, descansando de saborea ese forma mais descanso profunda e vai saboreando esse y seguí descanso. respirando E y vai descansando, seguindo, respirando, continuando ese continuando descanso más esse profundo descanso mais profundo, con la mente alerta. com a mente alerta. Y al momento en que la mente se No momento em que distrae, a mente se la distrair, volvemos al nós espacio de nuestro voltamos para o corazón, espaço do nosso coração. respiramos, Respiramos, soltamos, descansamos. soltamos, descansamos.
exhalación Em puedes cada notar exalação, você pode la tendencia de notar la mente que essa te quiere ir al tendência da pasado o al mente que querer futuro. ir para o passado ou para o futuro. Tráela de vuelta a la Você traz respiración, então de volta, junto com a descansando en el espacio del respiração, corazón. descansando no espaço do coração. Cada respiración nos Cada familiarizamos respiração, más nós con nos este espacio del familiarizamos mais corazón, com esse espaço do coração, donde podemos traer onde nós podemos trazer cualquier identidad de qualquer dolor identidade de dor, sin engancharnos, sem ficarmos presos, abrazándola en ese espacio y nos dejando que abraçando de a nesse poco espaço e deixando se que aos disuelva y poucos en ese isso se disolver dissolva, e nesse descansar dissolver nós con descansamos atención plena com atenção plena, en el espacio de nuestra mente corazón. nesse espaço da nossa mente e coração. Nuevamente nota si la Novamente, mente se se você nota que a distrae mente sin se crítica distrai, ni sem juicio, crítica, sem traerla de julgamento, vuelta al nós espacio del trazemos ela corazón, de volta para o espaço do coração. sentir el apoyo de todos Sentimos o nosotros, apoio de todos más de 20 nós, personas, mais de 20 pessoas, practicando juntos praticando juntas, desde el espacio de nuestro corazón. desde o espaço do nosso coração.
pueden notar Você que pode notar quizás que a veces talvez, cuando se às prolonga la vezes, meditación, quando se quizás es un prolonga a poco meditação, tarde, talvez nos pode ser um pouco vamos tarde, a gente pode notar que cansando. nós Si ese es vamos el caso, cansando. Se inhale y esse for o exhale con un caso, poco más de inale energías. e exale com um pouco mais de energia, se você estiver cansado. Si no solo estamos calmos, pero seguimos alertas Então, se estivermos calmos, nós seguimos en el espacio alertas de nuestro corazón. nesse espaço do nosso coração. Si por otro lado nuestra mente Se sigue por muy outro lado a nossa agitada, mente seguir muito siguiendo en agitada, temas del trabajo, seguindo em en temas de trabalho, de pensamientos, en engancharnos en pensamentos, historias, a gente ficar preso em histórias, inhalamos y exhalamos más nós inalamos e pacíficamente, exalamos de forma mais prolongamos más pacífica. esa Nós exhalación, prolongamos mais essa exalação, regulando la mente a través de regulando la a respiración, mente através da respiração, descansando en el espacio de nuestra mente. descansando no espaço da nossa mente e coração. Y en ese descanso en la E mente, nesse corazón, descanso, nossa mente e coração, saboréalo, ela saboreia. Nós descansa, saboreamos esse descansar, nós descansamos, abriendo el corazón, casi como una abrindo o sonrisa coração de corazón, quase como um sorriso do descansando y coração, saboreando. descansando e saboreando. En ese espacio del E corazón, nesse espaço do coração, con cada respiración, em cada familiarizándonos, respiração, nós vamos nos familiarizando mais e mais. podemos notar Podemos que notar necesitamos que nós necessitamos todas las cualidades de todas as positivas, sin qualidades excepción, que están positivas, ahí, sem exceção, que estão desde aí, amor, desde amor, compasión,
compaixão, alegría, alegria, ecuanimidad, y notarse alguna de equanimidade. estas cualidades Nós notamos essas qualidades que necesitamos en este momento. que nós necessitamos nesse momento Respiramos y dejamos que nos nutran todo nuestro e cuerpo. deixamos que isso nutra todo o nosso coração. Dejamos que nos nutra todo nuestro cuerpo. Nós Cada notamos célula que de nuestro cuerpo todo o vibrando nosso con esa corpo está calidad, vibrando, cada célula con do esa nosso corpo está cualidad de vibrando com amor, essa compasión, qualidade de alegría, amor, de ecuanimidad, compaixão, de alegria, de equanimidade. una conjunción de varias, Uma conjunção de várias coisas, dejando que nos nutra deixando que isso nos nutra, no solo la mente, não corazón, sino a somente a través mente de e allí, coração, mas através daí, física, emocional, de mental, forma física, espiritualmente, emocional, mental. actuar desde ese refugio Sentimos esse refúgio a través de nuestras através das acciones de nossas palabra, ações de cuerpo, palavra, mente. corpo e mente. Y en este grupo, E nesse quizás grupo, cada uno de nosotros habitamos talvez cada um de nós cultivar cualidades pudemos distintas. cultivar alguma qualidade Entre todos diferente. tenemos muchas Entre todos, nós que temos podemos muitas que nós dar y podemos recibir dar e entre receber nosotros, entre nós, en el espacio de nuestro corazón, nesse espaço do nosso coração. y todos juntos E todos darles al juntos resto del mundo, vamos dar ao resto do mundo, en la ciudad en la que estén, na en el cidade onde país en nós el que estén, estivermos, no país onde dándoles estivermos, perfume, vamos espalhar isso para que isso chegue para todo mundo. esa comprensión de estar Essa totalmente compreensão de interconectados a estar través de la totalmente mente, interconectados através da mente e coração. ese espacio Esse que nos espaço permite que estar nos permite conectados, estar dando y conectados, recibiendo dando e recebendo, desde el refugio interno. desde o refúgio interno. Como decimos en la E como nós dedicación del dizemos refugio na interno, dedicação do refúgio las tres interno, puertas, das três portas, la dedicación al na liberar mi dedicação propio ser, ao liberar o meu próprio beneficio a ser, los que eu demás, beneficie os demais. sintiendo esa apertura Então sentimos essa abertura para para beneficiar a todos los beneficiar seres, a todos os seres. dejando que esa intención se expanda Deixamos que essa intenção se expanda